Olá a todos que estão me assistindo hoje. Meu nome é Amélia Rodrigues, tenho 78 anos, nasci em 1947 em uma cidadezinha do interior onde o tempo parecia passar mais devagar que as nuvens no céu. Antes de começar minha história, quero pedir que vocês curtam este vídeo, se inscrevam no canal e me contem nos comentários de onde estão assistindo. É sempre um prazer saber que minhas palavras alcançam tantos lugares diferentes. A história que vou contar hoje é algo que guardei dentro de mim por muitos anos. Não é fácil reviver certas memórias, mas percebi que talvez minha experiência possa ajudar outras mulheres que estejam passando por situações parecidas. Era 1954, quando conheci Augusto. Eu tinha acabado de completar 17 anos e trabalhava na pequena mercearia do meu pai. Augusto era 10 anos mais velho, viúvo, e tinha um filho de 5 anos, o Marcelo. Ele chegou à nossa cidade para administrar a farmácia local depois que o antigo farmacêutico se aposentou. Augusto não era como os outros rapazes que conheci. Enquanto a maioria dos homens da região tinha mãos calejadas de trabalhar na lavoura, ele tinha mãos macias, de quem manipulava remédios e fórmulas. Era educado, falava de livros e lugares que eu só conhecia por histórias. Para uma moça como eu, que nunca tinha saído daquela cidade, ele parecia saído de outro mundo. Nosso namoro foi rápido. Em 6 meses estávamos casados. Meu pai me alertou para ter cuidado, dizia que eu mal conhecia aquele homem, que ele tinha um passado, uma outra família que eu não conhecia. Mas naquela época, com 17 anos, o que eu sabia da vida? Achava que amor era aquele frio na barriga, aquela ansiedade de ver a pessoa chegando. E mais que isso, Augusto representava a chance de uma vida diferente da que eu teria se ficasse ali, ajudando na mercearia e eventualmente me casando com algum filho de fazendeiro local. Nos primeiros anos, assumi o papel de mãe para o pequeno Marcelo. A mãe dele, Elisa, havia falecido durante o parto da segunda gravidez, que também não vingou. Augusto raramente falava dela, e quando o fazia, era com uma estranha mistura de reverência e amargura. Havia um retrato dela na sala, e às vezes eu pegava Augusto olhando para aquela fotografia como se ela ainda estivesse ali. Marcelo era uma criança quieta, sempre observando tudo com aqueles olhos escuros que me lembravam tantos do pai. No começo, ele resistia aos meus cuidados. "Você não é minha mãe", ele dizia quando eu tentava ajudá-lo com as lições ou quando insistia para que comesse os legumes. Com o tempo, construímos uma relação. Não diria que era de mãe e filho, mas havia respeito, talvez até carinho à sua maneira. Augusto e eu nunca tivemos filhos nossos. Após alguns anos tentando, consultamos médicos que disseram que eu tinha problemas, mas nunca explicaram exatamente o que. Naquela época, essas coisas não eram discutidas abertamente como hoje. Dediquei-me então a cuidar da casa, ajudar na farmácia e criar Marcelo como se fosse meu. A farmácia prosperou nos anos 1960. Augusto tinha um jeito especial com os clientes, sabia ouvir seus problemas e encontrar os remédios certos. Com o tempo, compramos uma casa maior. Tínhamos até uma empregada que vinha 3 vezes por semana. Eu mantinha tudo em ordem, fazia questão que nossas toalhas fossem as mais brancas, que o jantar estivesse sempre pronto quando ele chegasse. Augusto começou a adoecer em 1978. Primeiro foram pequenas coisas: cansaço, falta de apetite. Depois vieram as dores que ele tentava esconder, mas eu percebia pela forma como seu rosto se contraía quando achava que eu não estava olhando. O médico confirmou o que temíamos: um problema no fígado, avançado demais para tratamento. Questão de meses, ele disse com aquela frieza que só os médicos daquela época conseguiam ter. Foi quando Marcelo, já com 30 anos e morando na capital, começou a visitar com mais frequência. Ele era advogado, tinha se casado com a filha de um juiz e raramente voltava à nossa cidade. De repente, estava ali quase todo fim de semana, sempre querendo ficar a sós com o pai, sempre cochichando quando eu entrava no quarto. Eu não sabia então, mas aquelas visitas silenciosas mudariam completamente o rumo da minha vida. Naquele ano de 1978, enquanto Augusto definhava no quarto que preparei com tanto carinho, as visitas de Marcelo se tornaram mais frequentes e mais longas.
Eu percebia que algo estava mudando, mas como poderia imaginar o que viria? Marcelo chegava sempre nas sextas-feiras, com seu terno impecável e aquela pasta de couro que parecia nunca sair do seu braço. Ele me cumprimentava com um beijo distante na bochecha e ia direto para o quarto do pai. A porta se fechava, e lá ficavam por horas. Quando eu entrava com o chá ou os remédios, as conversas cessavam imediatamente. Está tudo bem, Amélia. Assuntos da farmácia. Augusto dizia com uma voz que já não era a mesma, fraca como uma vela prestes a se apagar. Mas eu sabia que não era sobre a farmácia. A farmácia já tinha sido vendida meses antes, quando Augusto não conseguiu mais trabalhar. Uma tarde, enquanto Marcelo estava no banho, entrei no quarto para trocar os lençóis de Augusto. Debaixo do travesseiro, encontrei alguns papéis. Não era de meu feitio bisbilhotar, mas algo me impulsionou. Talvez fosse instinto, talvez fosse o modo como Marcelo tinha passado a me olhar, como se eu fosse uma intrusa na vida deles. Os papéis eram documentos oficiais, com aqueles selos e assinaturas que sempre me intimidaram. Não tive tempo de ler tudo, mas vi meu nome em alguns lugares, e a palavra testamento aparecia várias vezes. Rapidamente, coloquei tudo de volta quando ouvi o chuveiro ser desligado. Naquela noite, depois que Marcelo se recolheu no antigo quarto dele, sentei-me ao lado da cama de Augusto. Ele estava acordado, olhando para o teto como fazia nas noites de insônia. Augusto, precisamos conversar sobre o futuro, disse, segurando sua mão que já estava fria mesmo naquela noite quente de verão. Ele virou o rosto para a parede. Não há o que conversar, Amélia. Tudo está resolvido. Como assim resolvido? E eu? O que vai ser de mim depois que você... Não consegui terminar a frase. Você vai ficar bem. Você sempre soube se virar. Ele respondeu, sem me olhar nos olhos. Era a primeira vez em quase 4 décadas que ele me falava daquele jeito, como se eu fosse apenas uma conhecida distante, não a mulher que lavou seus lençóis sujos de suor e remédios, que memorizou todos os horários de seus medicamentos, que acompanhou cada consulta médica, anotando tudo em um caderninho para não esquecer nenhuma recomendação. No dia seguinte, tentei falar com Marcelo a sós. Encontrei-o na varanda, fumando um daqueles cigarros importados que ele trazia da capital. Marcelo, o que está acontecendo? O que são aqueles papéis que você e seu pai estão sempre discutindo? Ele soltou a fumaça lentamente, como se estivesse pensando na resposta mais adequada. São apenas documentos para organizar o espólio do meu pai, Amélia. Coisas burocráticas que você não entenderia. Aquela condescendência na voz dele me feriu profundamente. Eu podia não ter estudado como ele, mas não era ignorante. Administrei aquela casa por décadas, ajudei Augusto na contabilidade da farmácia. Eu entendo mais do que você imagina, respondi, mantendo a compostura que mamãe sempre me ensinou a ter. Ele sorriu daquele jeito que me lembrava Augusto quando ainda éramos jovens, um sorriso que não chegava aos olhos. Tenho certeza que sim, mas não se preocupe, estou cuidando de tudo. Naquele momento, um arrepio percorreu minha espinha. Não era a preocupação que ele demonstrava, era algo mais sombrio, como se eu fosse um problema a ser resolvido, não uma pessoa com quem se preocupar. As semanas seguintes passaram num borrão de médicos, enfermeiras e remédios cada vez mais fortes para as dores de Augusto. Ele estava perdendo peso rapidamente, seus olhos afundando no rosto, a pele amarelada esticada sobre os ossos. Eu quase não dormia, sempre atenta a qualquer som vindo do quarto dele. Numa tarde particularmente quente de março de 1979, enquanto eu estava no quintal estendendo roupas, chegou um carro que eu não conhecia. Um homem de terno desceu e perguntou por Augusto. Apresentou-se como Sr. Mendes, tabelião da cidade vizinha. Entrou na casa e ficou lá por quase 2 horas. Quando saiu, Marcelo o acompanhou até o carro, os dois conversando em voz baixa. Naquela noite, confrontei Augusto novamente. Ele estava mais lúcido, o efeito da morfina tendo passado temporariamente. Quem era aquele homem, Augusto? O que ele veio fazer aqui? Augusto olhou para mim por um longo momento, como se estivesse me vendo pela primeira vez depois de muito tempo. Amélia,
Você precisa entender uma coisa. Marcelo é meu filho, meu sangue. Tudo o que construí foi pensando nele. Meu coração acelerou. E eu? Não construímos tudo isso juntos? Não estive ao seu lado todos esses anos? Ele suspirou, o som chiando em seus pulmões enfraquecidos. Você foi uma boa esposa, não vou negar. Mas Elisa era diferente. Ela está morta há mais de 40 anos, Augusto. As palavras escaparam antes que eu pudesse contê-las, mais ásperas do que pretendia. Seus olhos faiscaram com uma energia que eu não via há meses. Não fale dela assim, você nunca chegou aos pés dela. Nunca. Aquelas palavras me atingiram como um tapa. Recuei, as lágrimas embaçando minha visão. Depois de todos aqueles anos, depois de ter criado o filho dela, de ter vivido à sombra de seu retrato na sala, eu ainda era apenas a substituta, nunca a verdadeira esposa aos olhos dele. Saí do quarto sem dizer mais nada. No corredor, dei de cara com Marcelo. Pelo brilho de satisfação em seus olhos, soube que ele tinha ouvido tudo. Naquele momento, entendi que o que quer que estivesse nos planos deles, eu já havia perdido. Augusto faleceu 3 semanas depois, numa madrugada silenciosa. Foi pacífico, ao menos. Eu estava segurando sua mão quando senti seus dedos relaxarem entre os meus. Chorei. Claro que chorei. Não apenas pela perda do homem que, apesar de tudo, eu amei por quase toda a minha vida adulta, mas também pelo peso das palavras não ditas, das verdades que nunca tivemos coragem de confrontar. O velório foi simples, como Augusto gostaria. Antigos clientes da farmácia vieram prestar suas últimas homenagens. Recebi abraços e palavras de conforto, enquanto Marcelo recebia apertos de mão formais, como o filho enlutado e digno que se esperava que fosse. Uma semana depois, o Sr. Mendes, o tabelião, voltou à nossa casa. Não, à minha casa, eu pensava então. Mas logo descobriria que nem isso era mais verdade. O Sr. Mendes chegou pontualmente às 10 horas daquela manhã cinzenta de abril de 1979. Marcelo já estava na casa, sentado na sala como se fosse o dono, as pernas cruzadas, folheando distraidamente um jornal antigo. Não tinha me avisado que viria, simplesmente apareceu junto com o tabelião. Ofereci café, como a boa anfitriã que sempre fui. O Sr. Mendes aceitou com um sorriso educado. Marcelo nem respondeu. Sentamos à mesa da sala de jantar, aquela mesa de jacarandá que Augusto e eu compramos quando a farmácia completou 10 anos. Quantos natais celebramos ali, quantos aniversários, quantas conversas noite adentro. Agora ela servia para outro propósito. Senhora Amélia, começou o Sr. Mendes, abrindo sua pasta de couro. Estamos aqui para a leitura do testamento do Sr. Augusto Rodrigues. Como é de praxe, faremos isso na presença dos principais interessados. Principais interessados. Como se houvesse outros além de mim e Marcelo. Pelo menos era o que eu pensava. O tabelião ajustou os óculos no nariz e começou a ler um documento cheio daquelas palavras complicadas que só advogados entendem. Falava sobre disposições testamentárias, herdeiros legítimos, bens móveis e imóveis. Tentei me concentrar. Realmente tentei, mas meus pensamentos vagavam para Augusto, para como ele ficaria decepcionado com essa formalidade toda. Ele que sempre detestou burocracias. Foi quando ouvi meu nome que voltei à realidade. O Sr. Mendes tinha chegado à parte que me dizia respeito. A minha esposa, Amélia Rodrigues, deixo a quantia de 5.000 cruzeiros e os móveis e utensílios domésticos de uso pessoal. 5.000 cruzeiros? Era uma quantia que mal daria para sobreviver por alguns meses. E os móveis? Os mesmos que eu já usava diariamente? Olhei para o tabelião, confusa, esperando que ele continuasse, que houvesse mais. Mas ele já estava passando para a próxima parte. Todos os demais bens, móveis e imóveis, incluindo a casa situada na Rua das Acácias, número 47, a farmácia já vendida e seu respectivo valor em conta bancária, assim como quaisquer outros valores e direitos, deixo para meu único filho, Marcelo Rodrigues. Senti o sangue fugindo do meu rosto. A casa também? Nossa casa?
onde eu morava há quase 25 anos, onde cada canto tinha um pedaço da minha história. Como isso era possível? Deve haver algum engano, falei, minha voz trêmula. Esta casa, nós compramos juntos, eu ajudei a pagar, trabalhei na farmácia por anos sem receber salário. O Sr. Mendes pigarreou, claramente desconfortável. Senhora, o documento é bem claro. A casa está registrada exclusivamente no nome do falecido. Legalmente, ele tinha todo o direito de dispor dela como bem entendesse. Olhei para Marcelo, procurando algum sinal de compaixão, algum traço do menino que eu ajudei a criar. Seu rosto era uma máscara impassível, os olhos fixos nos documentos, evitando os meus. Isso não pode ser certo, insisti. Augusto não faria isso comigo, não depois de tudo que vivemos juntos. Foi aí que Marcelo finalmente levantou os olhos. Amélia, meu pai estava lúcido quando fez esse testamento. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. A maneira como ele disse meu nome, sem o dona na frente, sem qualquer respeito pela mulher que o criou, me mostrou tudo o que eu precisava saber. Isso tinha sido planejado. Talvez não desde o início, mas certamente nas últimas semanas da vida de Augusto. Quando? Perguntei, minha voz um fio. Quando ele fez isso? O Sr. Mendes consultou o documento. O testamento foi registrado há 3 semanas, senhora. 3 semanas. Exatamente quando tivemos aquela discussão sobre Elisa. Quando Augusto disse que eu nunca chegaria aos pés dela. Ele não estava apenas delirando por causa da doença ou dos remédios. Ele estava me punindo. O restante da reunião passou como um borrão. O tabelião explicou prazos legais. Falou sobre a transferência formal dos bens, sobre quanto tempo eu tinha para retirar meus pertences pessoais da casa. Palavras, palavras e mais palavras que mal faziam sentido enquanto meu mundo desmoronava. Quando eles finalmente saíram, fiquei sentada à mesa, olhando para o nada. A casa, que minutos antes eu considerava minha, agora parecia estranha, como se cada objeto soubesse que eu em breve seria apenas uma visitante indesejada. Naquela mesma noite, Marcelo voltou, sozinho desta vez. Achei que talvez ele viesse com alguma proposta, algum acordo que tornasse a situação menos terrível. Que ingenuidade a minha! Vim para conversarmos sobre prazos, ele disse, sentando-se na poltrona de seu pai. A mesma onde Augusto costumava ler o jornal aos domingos, com os óculos na ponta do nariz. Estou pensando em vender a casa. Então, quanto antes você puder se organizar, melhor. Vender? A palavra saiu como um gemido. Mas é a casa do seu pai, onde você cresceu, onde passamos tantos momentos juntos. Ele deu de ombros. É apenas uma casa velha. Na capital, posso comprar um apartamento muito mais moderno com o dinheiro que vou conseguir aqui. E para onde você espera que eu vá? Perguntei, as lágrimas que eu tentava segurar finalmente escapando. Marcelo suspirou, como se minha pergunta fosse um inconveniente. Você tem irmãs, não tem? Tenho certeza que uma delas pode te acolher temporariamente. Ou você pode alugar um quarto em algum lugar com o dinheiro que meu pai deixou para você. 5.000 cruzeiros dão para algum tempo, se você for econômica. Minhas irmãs. Uma vivia em São Paulo, com o marido e 4 filhos em um apartamento minúsculo. A outra estava no sul, com problemas de saúde. Eu mal as via uma vez por ano no Natal. E agora Marcelo sugeria que eu me tornasse um fardo para elas? Seu pai não gostaria disso, falei, numa última tentativa de alcançar alguma parte do Marcelo que eu conhecia. Ele pode ter escrito aquele testamento num momento de fraqueza, mas ele sempre me disse que eu estaria amparada. Foi então que Marcelo revelou o que realmente pensava. Meu pai lamentava ter se casado com você, sabia? Ele me disse isso várias vezes nos últimos anos. Dizia que foi um erro, que deveria ter permanecido fiel à memória da minha mãe. Cada palavra era como uma faca. Isso não é verdade. Tivemos uma vida boa juntos. Augusto era feliz comigo. Marcelo riu, um som frio que nunca esquecerei. Feliz? Ele se conformou. Há uma grande diferença. Minha mãe era uma mulher educada, de família, tocava piano, falava francês. Você era apenas...
conveniente. Uma moça de interior que podia cuidar da casa e de mim enquanto ele trabalhava. Naquele momento, tudo ficou claro. Não era apenas sobre a herança ou a casa. Era sobre apagar minha existência na história deles. Era sobre preservar o mito de Elisa, a esposa perfeita, a mãe insubstituível, como se 25 anos de dedicação pudessem ser simplesmente descartados. Você tem 2 semanas, Marcelo disse levantando-se. Depois disso, vou começar a mostrar a casa para possíveis compradores. Espero que tenha saído até lá. Ele caminhou até a porta, mas antes de sair, virou-se uma última vez. Ah, e pode deixar os móveis. Como disse o testamento, você só tem direito aos seus objetos pessoais. Roupas, joias, esse tipo de coisa. O resto fica e será vendido com a casa. A porta se fechou, e eu desabei. Chorei até não ter mais lágrimas, até meus olhos arderem e minha garganta doer. Chorei pelo tempo perdido, pelos sonhos desfeitos, pela traição duplamente dolorosa, a de Augusto e a de Marcelo, que eu amei como um filho. Naquela noite, sozinha na casa que em breve não seria mais minha, tomei uma decisão. Não iria mendigar um teto com minhas irmãs. Não iria me diminuir ainda mais. De alguma forma, encontraria um jeito de recomeçar. Aos 52 anos, sem profissão formal, sem casa, praticamente sem dinheiro, mas ainda tinha minha dignidade. E isso, nem Augusto, nem Marcelo poderiam tirar de mim. O que eu não sabia naquela noite solitária de abril de 1979 era que a vida ainda guardava surpresas para mim, e que a maior delas viria do lugar mais inesperado. Tive exatamente 2 semanas para decidir o que fazer com o que restava da minha vida. 14 dias para empacotar 25 anos de existência em algumas poucas malas. O que se leva quando se perde tudo? Que lembranças merecem ocupar o espaço limitado que me restava? Naqueles dias, vasculhei cada gaveta, cada armário. Encontrei coisas que nem lembrava que existiam. O cartão que Augusto me deu no nosso 10º aniversário de casamento, com aquelas palavras carinhosas que agora soavam como mentiras. O primeiro desenho que Marcelo fez para mim, uma figura de palito com um sorriso enorme que dizia Tia Amélia. As receitas que copiei da minha mãe quando me casei, amareladas pelo tempo. Sentada no chão do quarto, cercada por essas relíquias, percebi que não podia levar tudo, mas também não conseguiria deixar tudo para trás. Escolhi algumas fotografias, minhas joias modestas, algumas roupas. O resto, bem, o resto ficaria para Marcelo vender junto com a casa velha, que para mim continha toda uma vida. No 10º dia daquela contagem regressiva, enquanto eu dobrava meus vestidos, ouvi uma batida na porta. Era Dona Cecília, vizinha de 2 casas adiante, que sempre me trazia suas rosas quando floresciam demais. Amélia, desculpe incomodar, mas soube do que aconteceu. Ela disse, parada na soleira da porta como se receasse entrar em território agora estrangeiro. Todo mundo na rua está comentando. É uma vergonha o que estão fazendo com você. Não consegui responder de imediato. Era a primeira vez que alguém reconhecia a injustiça do que estava acontecendo. Até então, eu havia mantido tudo em silêncio, engolindo minha humilhação sozinha. Você tem para onde ir? Cecília perguntou, seus olhos bondosos, cheios de preocupação genuína. Balancei a cabeça negativamente. Ainda estou pensando. Talvez vá para São Paulo, ficar com minha irmã por um tempo. Cecília entrou, finalmente, e sentou-se na ponta do sofá. Tenho uma proposta para você, Amélia. Como sabe, meu filho se mudou para o exterior no ano passado. O quartinho dos fundos da minha casa está vazio. Não é grande coisa, mas tem um banheirinho e uma entrada separada. Se quiser, pode ficar lá até se organizar. Meu primeiro instinto foi recusar. O orgulho ferido gritava que eu não deveria aceitar caridade, que deveria partir, começar em outro lugar onde ninguém conhecesse minha história. Mas o quartinho dos fundos significava ficar no bairro, manter algo da minha vida, não perder tudo de uma vez. É temporário, claro, continuei, depois de agradecer a oferta. Só até eu encontrar um trabalho e poder alugar meu próprio espaço. Cecília sorriu. Fique o tempo que precisar, e quanto a trabalho,
Sabe que minha irmã é dona daquela loja de tecidos no centro, não é? Ela estava comentando outro dia que precisa de alguém para ajudar com as costuras. Você sempre teve mãos habilidosas, Amélia. Foi assim que, em maio de 1979, aos 52 anos, mudei-me para o quartinho dos fundos da casa de Dona Cecília e comecei a trabalhar na loja de tecidos Primavera. Meu apartamento, como Cecília insistia em chamar, era minúsculo. Uma cama de solteiro, um armário pequeno, uma mesinha com 2 cadeiras e um banheiro onde mal cabia uma pessoa. Mas era limpo, tinha uma janelinha que dava para o jardim dos fundos e, mais importante, era meu. O trabalho na loja não era difícil. Comecei fazendo ajustes simples, barras de calças, cintura de saias, esse tipo de coisa. Dona Matilde, a irmã de Cecília, logo percebeu que eu tinha talento para os detalhes mais delicados. Em pouco tempo, estava fazendo trabalhos mais complexos, como vestidos de festa e até mesmo algumas peças para noivas. O dinheiro não era muito, mas dava para pagar um aluguel simbólico para Cecília e guardar um pouquinho todo mês. Economizava em tudo que podia. Aprendi a fazer render o pouco que tinha, a transformar sobras em refeições completas, a consertar roupas em vez de comprar novas. Habilidades que tinha aprendido na infância com minha mãe durante a escassez do pós-guerra e que nunca imaginei que precisaria usar novamente. Os primeiros meses foram os mais difíceis, não pela falta de conforto material, mas pelo vazio que sentia. Durante 25 anos, minha vida tinha sido cuidar de Augusto, da casa, ser a esposa do farmacêutico respeitado da cidade. Agora, eu era apenas Amélia, a costureira da loja Primavera, a senhora que morava no quartinho dos fundos da Dona Cecília. Perdi o contato com muitos dos que considerava amigos, alguns porque se afastaram, constrangidos com minha nova situação, outros porque eu mesma evitava, incapaz de suportar os olhares de pena. A vergonha era uma companhia constante. A sensação de ter fracassado, de não ter sido suficiente, me acordava no meio da noite, encharcada de suor frio. Em outubro daquele ano, quando as jabuticabeiras começavam a florir, recebi a notícia de que Marcelo havia vendido a casa. O novo proprietário era um médico de fora, que não conhecia a história daquelas paredes. Numa terça-feira chuvosa, passei em frente à antiga casa pela última vez. Os pedreiros já estavam lá, derrubando paredes, transformando meu passado em entulho. Fiquei parada na calçada oposta, debaixo de um guarda-chuva velho, vendo a chuva lavar o que restava das minhas memórias. Não voltei mais àquela rua. Decidi que era hora de realmente seguir em frente. No trabalho, comecei a sugerir ideias para Dona Matilde, novos modelos, tecidos diferentes, pequenas inovações que tinha visto em revistas. Para minha surpresa, ela não apenas ouvia, mas implementava muitas delas. Você tem olho para isso, Amélia, ela dizia. Estou velha demais para acompanhar as mudanças, mas você parece entender o que as clientes querem. No final de 1980, quase 2 anos após a morte de Augusto, aconteceu algo que mudaria novamente o rumo da minha vida. Uma jovem entrou na loja, carregando um vestido de noiva antigo, amarelado pelo tempo. Era da minha avó, ela explicou. Quero usá-lo no meu casamento, mas precisa de muitos ajustes. A senhora consegue fazer isso? Peguei o vestido com cuidado. Era de uma seda pura que não se via mais, com um trabalho de bordado primoroso. Notei que algumas partes estavam danificadas, outras manchadas, mas a estrutura básica estava intacta. Consigo sim, respondi. Mas vai dar trabalho. E não será barato. A moça sorriu. Não tem problema. Este vestido significa muito para minha família. Minha avó se casou com ele em 1921, minha mãe em 1950, e agora é minha vez. Passei semanas trabalhando naquele vestido. Descosei partes inteiras, lavei meticulosamente o tecido, substituí o que não podia ser salvo, refiz os bordados com paciência monástica. Quando terminei, mal se podia dizer que aquele vestido tinha quase 60 anos. No dia da prova final, a jovem chorou ao se ver no espelho. Sua mãe, que a acompanhava, abraçou-me com força.
A senhora não restaurou apenas um vestido, restaurou uma tradição familiar, ela disse, com os olhos marejados. Aquele vestido mudou minha vida. A noiva, fascinada com meu trabalho, espalhou para todas as amigas. Logo, outras jovens apareceram com vestidos de família, querendo restaurações semelhantes. Algumas traziam apenas fotografias de vestidos que haviam sido perdidos, pedindo réplicas. Em menos de um ano, eu tinha mais trabalho do que podia dar conta sozinha. Dona Matilde, vendo o sucesso, propôs transformar um espaço nos fundos da loja em um ateliê especializado em vestidos de noiva, com meu nome na porta. Ateliê Amélia, restauração e criação de vestidos de noiva. Foi nessa época, início de 1982, que encontrei Marcelo novamente. Ele entrou na loja numa tarde chuvosa de março, tão parecido e ao mesmo tempo tão diferente do menino que eu havia criado. Mais magro, com olheiras profundas, o cabelo já rareando apesar de ter apenas 33 anos. Quando me viu atrás do balcão, medindo um tecido para uma cliente, ficou visivelmente surpreso. Claramente não esperava me encontrar ali, muito menos trabalhando. Talvez imaginasse que eu tivesse desaparecido da cidade, que tivesse morrido de desgosto ou de fome. Terminei de atender a cliente antes de me aproximar dele. Não por medo ou submissão, mas porque agora eu tinha prioridades diferentes. Meu trabalho em primeiro lugar, minhas responsabilidades, minha nova vida. Marcelo, disse, mantendo o tom profissional. Em que posso ajudá-lo? Ele hesitou, pigarreou. Estou procurando um presente para minha esposa. Aniversário de casamento. Era a primeira vez que nos víamos desde aquela noite cruel 3 anos antes. 3 anos em que eu havia reconstruído minha dignidade pedaço por pedaço, dia após dia. Olhei para ele e, para minha surpresa, não senti raiva, nem mesmo mágoa. Apenas um vazio, como se olhasse para um estranho. Que tipo de presente você está pensando? Perguntei simplesmente. Um vestido, talvez? Ou um conjunto? Não sei bem. Ela gosta de coisas elegantes. Mostrei a ele alguns tecidos, sugeri algumas possibilidades. Todo o tempo, mantive a cortesia profissional. Ele parecia desconfortável, evitando meu olhar, respondendo com monossílabos. Finalmente escolheu um corte de seda azul marinho. Vou levar este. Vocês entregam? Certamente. Pode deixar o endereço com a caixa. Quando ele já estava saindo, virou-se de repente. Amélia, eu soube que você está indo bem. Não era uma desculpa, nem mesmo uma admissão de culpa. Mas era algo. Um reconhecimento de que eu havia sobrevivido, que estava prosperando apesar de tudo que eles haviam feito. Estou sim, respondi, com uma calma que vinha do fundo da alma. Tenho meu próprio negócio agora. As pessoas confiam no meu trabalho, na minha palavra. Ele assentiu, um movimento quase imperceptível, e saiu. Nunca mais o vi depois daquele dia. Soube, por comentários na cidade, que seu casamento não durou muito, que a farmácia que ele abriu na capital faliu, que a casa que havia sido minha, nossa, foi vendida mais uma vez, por menos da metade do valor. Mas isso já não me importava. Eu havia encontrado meu caminho. Aos 55 anos, era dona do meu próprio destino, pela primeira vez na vida. Os anos que se seguiram foram de crescimento constante. Meu pequeno ateliê nos fundos da loja Primavera se tornou conhecido não apenas em nossa cidade, mas em toda a região. No final de 1985, com 58 anos, dei um passo que jamais imaginei ser capaz. Aluguei uma sala própria no centro da cidade. Não era grande, mas tinha uma vitrine onde eu podia expor meus vestidos, um espaço exclusivo para atendimento e um ateliê separado nos fundos. Ateliê Amélia, Memórias em Tecido e Linha. Esse foi o nome que escolhi para meu estabelecimento. Porque era isso que eu fazia. Transformava memórias em realidade palpável, restaurava não apenas vestidos, mas histórias familiares que corriam o risco de se perder. Em 1987, contratei minha primeira ajudante, Thelma, uma jovem de 19 anos com talento nato para o bordado. Depois veio Jurema, especialista em ajustes estruturais.
Aos poucos, formei uma pequena equipe de mulheres talentosas, muitas delas também recomeçando suas vidas, divorciadas, viúvas, algumas fugindo de situações domésticas que preferiam não comentar. Eu as entendia sem precisar de palavras. Oferecia não apenas um emprego, mas um lugar seguro, onde podiam reaprender a confiança em si mesmas. Foi uma dessas mulheres, Gertrudes, que me trouxe a ideia que mudaria o rumo do ateliê mais uma vez. Ela tinha 62 anos quando veio trabalhar comigo, em 1990. Era viúva de um comerciante e tinha criado 5 filhos praticamente sozinha, enquanto o marido viajava pelo interior vendendo de tudo um pouco. Dona Amélia, ela me disse um dia, enquanto catalogávamos tecidos, tenho uma coleção de vestidos de festa dos anos 1950 e 60 que não uso mais. Estava pensando em doar, mas me ocorreu que talvez pudéssemos fazer algo diferente com eles. Gertrudes me mostrou os vestidos, peças maravilhosas, algumas ainda com etiquetas de lojas famosas do Rio de Janeiro e São Paulo. A ideia surgiu naturalmente. Poderíamos criar um serviço de aluguel de vestidos vintage para festas e eventos. Era uma época em que o retrô começava a ganhar força entre as jovens, cansadas das ombreiras exageradas e cores neon dos anos 1980. Em 1992, aos 65 anos, quando muitas pessoas pensariam em aposentadoria, expandimos o ateliê para incluir o guarda-roupa da vovó, um espaço dedicado ao aluguel de roupas vintage, cuidadosamente restauradas e adaptadas para os corpos modernos, sem perder a autenticidade do período. O sucesso foi imediato. As jovens da cidade e logo de toda a região vinham buscar vestidos para formaturas, festas temáticas, até mesmo casamentos. Com o tempo, começamos a receber doações de mulheres mais velhas que tinham guardados em seus armários tesouros das décadas passadas. Cada peça que entrava no ateliê vinha com uma história. Um vestido de baile usado no Réveillon de 1957. Um conjunto de tweed que viajou para a Europa em 1963. Um vestido de noiva que serviu a 3 gerações de mulheres da mesma família. Eu catalogava tudo meticulosamente, data aproximada, ocasião, materiais, quem havia doado. Não eram apenas roupas, eram fragmentos de vidas, testemunhas silenciosas de momentos de alegria, esperança, começos e recomeços. Em 1995, uma jornalista de São Paulo veio fazer uma reportagem sobre nosso trabalho. Tinha descoberto o ateliê através de uma cliente que usou um de nossos vestidos dos anos 1950 em seu casamento. O artigo, publicado numa revista feminina de circulação nacional, nos colocou definitivamente no mapa. De repente, começamos a receber pedidos de todo o país. Mulheres enviavam seus vestidos de família pelo correio, confiando em nossas mãos para restaurá-los. Noivas vinham de outros estados para escolher peças vintage ou para encomendar réplicas de vestidos antigos. No final dos anos 1990, quando eu já passava dos 70 anos, o ateliê empregava 15 mulheres em tempo integral. Havíamos nos mudado para um sobrado histórico restaurado, com espaço suficiente para abrigar nosso crescente acervo e as diferentes áreas de trabalho. No piso superior, inauguramos um pequeno museu do vestuário feminino, com peças de diferentes décadas que não estavam à venda nem para aluguel, mas serviam como referência e inspiração. Em 2003, recebemos um convite que jamais poderia imaginar: colaborar com o figurino de uma novela de época da maior emissora do país. Passei 3 meses viajando entre nossa cidade e o Rio de Janeiro, ajudando a equipe de figurino a recriar o vestuário dos anos 1950. Ver meu nome nos créditos finais, aos 76 anos, foi uma das maiores emoções da minha vida. Mas nada se comparou ao dia em que, em 2007, uma jovem entrou no ateliê carregando uma caixa. Reconhecia-a vagamente, mas não conseguia lembrar de onde. Dona Amélia, ela disse, meu nome é Luísa. Sou neta do Augusto e do Marcelo. Meu coração falhou uma batida. Não tinha notícias de Marcelo há anos. Soube que ele havia retornado à cidade em algum momento dos anos 1990,
depois que seus negócios na capital fracassaram completamente. Vivia modestamente, dava aulas particulares de matemática para complementar uma pequena pensão. Mas nunca nos cruzamos novamente, ou talvez tenhamos nos evitado mutuamente. Meu avô Marcelo faleceu no mês passado, Luísa continuou. Encontrei esta caixa entre as coisas dele. Achei que a senhora gostaria de ver. Dentro da caixa havia fotografias antigas, eu e Augusto no dia do nosso casamento. Marcelo pequeno, segurando minha mão no seu primeiro dia de escola, os três juntos numa festa de Natal. Havia também cartas de Augusto para mim, da época do nosso namoro, algumas joias simples que eu reconheci como minhas, e um diário. Meu avô guardou tudo isso durante todos esses anos, Luísa explicou. Quando estava no hospital nas últimas semanas, ele me pediu para procurar essa caixa e trazê-la para a senhora depois que ele partisse. Disse que tinha um débito que nunca conseguiu pagar. Não consegui conter as lágrimas, não apenas pelo que a caixa continha, pelos fragmentos do meu passado que pensei terem se perdido para sempre, mas pelo gesto em si. Marcelo, à sua maneira, estava tentando consertar algo. Talvez, nos seus últimos momentos, tenha compreendido a magnitude do que havia feito. Tem mais uma coisa, Luísa disse, tirando um envelope de sua bolsa. É uma carta que ele escreveu para a senhora. Pediu que eu entregasse junto com a caixa. Li a carta mais tarde, sozinha em casa, sentada na pequena varanda do apartamento confortável que havia comprado para mim mesma 10 anos antes. Marcelo não pedia perdão diretamente. Talvez não tenha encontrado coragem mesmo no fim. Mas reconhecia que eu havia sido uma boa mãe para ele. Admitia que seu pai havia cometido uma injustiça e que ele próprio havia ajudado a perpetuá-la. Terminava dizendo que a história que contou para Luísa sobre mim, que eu havia sido a única mãe que ele realmente conheceu, era a verdade que ele finalmente aceitara. Chorei naquela noite, não de tristeza, mas de uma estranha paz. Aos 80 anos, recebi um encerramento que não sabia que ainda precisava. A ferida antiga, que eu achava completamente cicatrizada, finalmente se fechou de verdade. Em 2016, com 89 anos, passei a gestão diária do ateliê para Thelma, minha primeira funcionária, que agora tinha quase 50 anos e conhecia o negócio tão bem quanto eu. Continuei indo todos os dias, mas mais para conversar com as clientes, contar histórias sobre os vestidos, dar conselhos quando solicitada. Hoje, em 2025, aos 78 anos, olho para trás e vejo que a vida me deu muito mais do que tirou. Aquela noite de abril de 1979, quando perdi tudo o que acreditava definir quem eu era, foi, na verdade, o início da minha verdadeira vida. Nas ruínas do meu casamento, encontrei a mim mesma. Não a esposa do farmacêutico, não a madrasta de Marcelo, mas Amélia, uma mulher com talentos, sonhos e força próprios. Das cinzas da traição, do abandono e da injustiça, construí algo muito maior e mais significativo do que jamais teria se continuasse naquela vida anterior. Ajudei dezenas de mulheres a encontrarem seu próprio caminho. Preservei histórias que teriam se perdido. Criei um legado que continuará muito depois que eu partir. O testamento silencioso de Augusto, que deveria ter sido minha sentença de miséria e esquecimento, acabou sendo o documento que me libertou para uma vida que eu jamais teria imaginado possível. A ironia não me escapa. Às vezes, quando estou no ateliê, rodeada por tecidos, linhas, agulhas e mulheres fortes, penso que talvez devesse agradecer a Augusto e Marcelo. Mas logo afasto esse pensamento. Não. A gratidão deve ser direcionada a mim mesma, à minha resiliência, à minha capacidade de reinvenção. A única coisa que lamento é que Augusto nunca tenha realmente me conhecido. Passou 25 anos ao meu lado, mas nunca viu além da mocinha do interior que conheceu na mercearia. Nunca imaginou as profundidades que existiam dentro de mim, as capacidades que eu mesma desconhecia. Isso é algo que compreendi com o tempo. Às vezes, as pessoas que mais deveriam nos conhecer são as que menos nos enxergam. Mas hoje não é dia para lamentos. Hoje é dia de celebrar a jornada com todas as suas curvas inesperadas, seus vales profundos e seus picos de alegria.
Hoje é dia de agradecer pela força que só descobrimos ter quando é a única opção. Espero que minha história possa inspirar outras mulheres que estejam enfrentando seus próprios vales escuros. Quero que saibam que não existe idade para recomeçar, que não há perda tão grande que não possa eventualmente nos conduzir a um novo caminho, muitas vezes mais rico e pleno do que aquele que foi interrompido. Porque no final, o que realmente importa não é o testamento que os outros deixam para nós, mas o legado que construímos para nós mesmos com nossas próprias mãos, nosso próprio coração, nossa própria coragem. Meus queridos, se vocês gostaram dessa história, não se esqueçam de curtir, comentar e se inscrever no canal. Um grande abraço da vovó, até a próxima!